Ô, glória! Maravilha! Bom dia, boa tarde, paz seja com todos. Sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, né? Você passou o trevo da BR-040, você vai entrar à primeira esquerda e você vai estar lá seguindo o fluxo, e aí você vai estar chegando à Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119. Graças a Deus, um desses programas, o programa Liberdade e Vida, ainda nós não conseguimos nos encaixar devido a muitos compromissos, né? Mas graças a Deus, apesar do horário ser de meio-dia, um horário desafiador, mas graças a Deus conseguimos encaixar para a glória de Deus, e a gente fica muito feliz em poder estar compartilhando com os irmãos em nome de Jesus toda segunda, quarta e sexta-feira. Se você puder nos ajudar, porque a intenção é nós fazermos com que as pessoas sejam edificadas, sejam orientadas, sejam abençoadas. Então divulgue, né, esse link, divulgue essa página para as pessoas. Tenho certeza que vai ser um tempo precioso para a glória de Deus. Como nós falamos, né, semana passada, né, como nós falamos agora domingo, né, é um horário meio desafiador, mas põe lá, você vai ouvindo, vai fazendo almoço, ou vai varrendo uma casa, ou vai dirigindo, ou vai estar na frente de uma máquina, ou você já está se preparando para poder almoçar. Então eu acho que é um horário legal. Então, por favor, não sobrecarregue o seu celular, para que depois amanhã você fale: poxa, eu sobrecarreguei meu celular por causa do programa Liberdade e Vida. Não. Somos bem tranquilos, e fique bem à vontade para você estar usando, estar participando, em nome de Jesus. E como nós falamos, se você quiser interagir com a gente, é só você mandar aí no chat para nós aí. Já vi que algumas pessoas, irmãos, já começaram a entrar. Não gosto de citar o nome, senão posso esquecer de alguém aí. Poxa, citou o nome de um Beltrano, mas esqueceu o meu, enfim. Então eu estou vendo que muitas pessoas já estão com a gente. Glória a Deus porque você está conosco. Enquanto nós nos preparamos aqui, deixa eu passar para você a agenda dessa semana. Nós temos o hábito de fazermos isso. Amanhã, hoje, tem um programa Encontro com a Palavra, meio-dia. Amanhã, às 7h30 da noite, nós temos um encontro com o programa, com a Escola de Sabedoria, com o pastor Júnior, que está ministrando sobre as 7 igrejas da Ásia, né, as 7 igrejas do Apocalipse. É um tema muito bacana, um tema muito legal, muito bacana mesmo. E o que acontece? A gente vê a forma que Deus tratou e o que tem acontecido, e é muito bacana isso, de um tempo de aprendizado, né? É um tempo de aprendizado, é um tempo que a gente deve nos esforçar. Como nós falamos, né? Esse final de semana, a pandemia me esfriou. Não, a pandemia tinha que ter o propósito de me aquecer, porque eu estou vendo as coisas acontecerem. Eu estou vendo as notícias, as coisas estranhas acontecendo, e não é nada normal. Bom, nós somos jovens, ou seja, temos pessoas que nunca passaram por isso no mundo, né? Veio a peste, né? Muitas outras pestes, a peste suína no México, né? Na Europa também houve uma grande peste, mas igual esse tempo que nós estamos vivendo, em que o mundo todo parou, foi parado esses lugares, né? Mais regionais, mas nós estamos vendo, né? O mundo dessa forma é assustador. Então a pandemia para alguns esfriou, para outros esquentou. Nós corremos para o altar de Deus, e essa é uma postura nossa. Em meio àquilo que nós estamos vendo, passando, percebendo, nós temos que correr para o altar, estar no altar, buscar no altar. E no templo, lembra o versículo que nós lemos em Mateus 23, versículo 19 e 17, Mateus capítulo 23, versículo 17 e 19, é o templo que santifica o ouro, o altar que santifica a oferta. Ou seja, é o altar e o templo que vão santificar coisas na minha vida. É lógico que o Senhor estava debatendo com os fariseus naquele tempo, mas dá a entender, dá um entendimento para nós
da importância do templo, a importância do altar, não desmerecendo, é lógico, o seu tempo com Deus, não desmerecendo a sua leitura da Bíblia Sagrada, nem o seu tempo de consagração, não desmerecendo também o seu tempo de louvor, nada disso, mas é o templo que santifica, é o altar que santifica. Lá nós recebemos uma palavra de direção, uma palavra rema para a nossa vida, e isso é muito importante. Enfim, nós queremos que seja esse o nosso entendimento para a glória de Deus, que Deus nos ajude a entender esses princípios para a glória do nome dele, né? Então, amanhã a Escola de Sabedoria, é necessário a gente ter um esforço, porque ela está sendo online. Estamos passando esse ano para que o ano que vem nós recuperemos, se assim puder, a presença, né? A presença de todos. Outra coisa importante, quarta-feira à tarde nós temos o culto, né? Nossas campanhas, e quarta-feira à tarde o pastor Exídio vai estar com a sua equipe ministrando Minha Família no Altar de Deus, das 3 horas da tarde às 4 horas da tarde. Quinta-feira são os nossos grupos familiares, nossas visitas nos lares. À noite, na quarta-feira, o grupo de intercessão vai estar reunido também. É bom você estar presente também, participar. Sexta-feira, nossa campanha, último elo da campanha Minha Família no Altar de Deus. No sábado, Mocidade. A bem da verdade, nós temos sábado agora um trabalho fantástico, olha, maravilhoso. Venha participar conosco sábado. Vai ser um tempo de avivamento, é um culto regional que nós fazemos, de tempos em tempos, com toda a região, mas vai ser muito bacana. Nós vamos divulgar para você durante a semana, nas nossas páginas, nos nossos grupos, o trabalho desse final de semana, sábado agora dia 21, e sábado e domingo dia 22, culto às 9 da manhã, às 8 da manhã, às 9h30, depois às 6h30, aguardamos você para estar conosco num tempo de comunhão, de alegria, glória a Deus, aleluia, né? Menos o pastor Paulo Ribeiro, que está lá em Poços de Caldas, nos dando a honra e o prazer de estar conosco nessa transmissão. Bom, está aí a nossa agenda. Quero agradecer o pessoal que esteve conosco durante 7 dias, às 3 horas da madrugada. A Mocidade fez um trabalho bem legal, dormindo de sexta para sábado, fizeram um trabalho bem bacana aqui na igreja, e foi muito precioso, foi muito bacana. Queremos agradecer a todos os departamentos, homens, mulheres, dança, louvor, todos aqueles que participaram, diaconato, pastores, obreiros, todos que da equipe da liderança, desculpe-se, né, missões, assistência social, toda a liderança da igreja, toda a liderança, nós louvamos por esse engajamento, que em dezembro nós teremos mais 7 dias, vamos marcar esses novos 7 dias, e esse tem já um título, Uns pelos Outros. Você vai separar o nome de 5 pessoas que você conhece, 5 irmãos, e vai estar durante 7 dias intercedendo por esses irmãos, e com certeza outros irmãos vão também estar intercedendo por você. É tempo de oração, é tempo de buscar a Deus, é tempo de nos entregarmos a um tempo maior e um tempo mais estreitado com Deus, com o Espírito Santo. Bom, dentro do encontro com a palavra, estamos ministrando a série sobre a série Esperança. Estamos dentro de um tempo onde falamos, colocando a nossa esperança em Deus, em Jesus, na justiça e agora na salvação. E separamos o material, compilamos o material, organizamos o material que tem sido muito precioso para nós. E semana passada nós falamos sobre os 3 elementos, algumas coisas importantes sobre o tema salvação, e nós queremos colocar aqui para os irmãos, dentro desses tópicos que nós estamos falamos dos três fatores da salvação, que é a graça de Deus, a morte de Cristo e a fé do homem. Nós falamos sobre os 2 lados da salvação, o lado divino e o lado humano. Falamos agora vamos falar sobre os 3 elementos, da conversão, Falamos das mudanças que a conversão traz, que a salvação traz. E nós colocamos uma frase muito interessante ontem nas nossas 3 reuniões. A salvação não é um estado logístico dentro da igreja, ou seja, não é estar na igreja que eu sou salvo, não é estar sentado ou estar fazendo alguma coisa que me garante a salvação. A salvação ela é o remédio
para o pecado, ela é o remédio para a humanidade. Se a humanidade quer ter paz, quer se livrar de todo esse mal que assola a humanidade, de tantos absurdos que assolam a humanidade, nós devemos entender que a salvação, ela é o remédio, é o antídoto, vamos contextualizando dentro desses assuntos que nós estamos vivendo, ela é a vacina, né? E pegamos uma parte das doutrinas cardinais da igreja, né? Que fala batismo do Espírito Santo, cura divina, a volta de Jesus e a salvação. Então nós falamos que nós devemos colocar a nossa esperança na salvação. Ela não é apenas um estado de mudança, muitos, mudei de religião. Não, não, não. Você não muda de religião, não é mudar de religião, não é mudar de religamento, né, vamos dizer assim. Porque a palavra religião quer dizer religar, religar a divindade, religar ao sagrado, religar ao santo, religar a Deus. Então, quando eu falo ter uma religião, eu quero dizer, eu estou de uma certa forma religado a uma entidade, uma divindade ou alguma coisa sagrada. Então você não mudou de religião, você não está usando um outro método para religar-se a Deus, não. Você passou por um processo de transformação. A salvação é um processo de transformação, de mudança na vida do homem. A salvação, ele é um processo de uma nova vida, é você nascer de novo. É como Jesus trata isso com Nicodemos. Ele vai até Jesus, ele vai saber de Jesus de uma forma secreta, porque ele era um líder religioso e também político na sua época. Então ele vai de uma forma secreta saber de Jesus, conhecer as coisas do Senhor. E Jesus vai no ponto-chave dele. Ele que já era conhecedor de algumas coisas, Jesus fala assim, olha, mas e o novo nascimento? Aí ele, poxa, novo nascimento, o que quer dizer isso? Eu vou voltar no ventre da minha mãe? Não, não, não. É nascer da água e do Espírito, né? E aí Jesus começa a ministrar nele e despertar ele para isso. Você tem conhecimento, você tem uma posição, você tem uma conduta, você tem uma vida, você tem um ensinamento, mas você precisa nascer de novo. Jesus, ele fala de nascer de novo, ele fala de nascimento. Então ele fala de nascer para algo novo. Quando uma criança nasce, vamos dizer assim, de uma forma clínica, ela sai do ventre, ela sai para uma outra estrutura, para uma outra vida. Essa vida que a criança rompe do ventre da mãe para o mundo, ela começa a descobrir coisas, a ter uma nova conduta, ela começa a aprender a andar, se alimentar, ela começa a distinguir os sons, a distinguir a visão, distinguir o olfato e o paladar, o tato. Então a salvação, ela nos traz essas novas descobertas. Olha que comparação legal, né? Gostei dessa comparação. Glória a Deus por isso, aleluia. Mas ela é uma nova descoberta. Aí vem a perguntinha chave, né? A gente tem procurado descobrir novos sons, olfato, paladar na nossa vida espiritual, nossas condutas. Estamos aprendendo a andar em meio a essa salvação que nós alcançamos. Nós estamos aprendendo a andar, a caminhar em meio a essa salvação que nós alcançamos. Olha que interessante. E hoje nós vamos continuar e vamos falar sobre esses 3 elementos da conversão. Quais são esses elementos da conversão? Primeiro, o arrependimento. É o primeiro elemento, né? Conforme o dicionário, eu vou passar para você aqui o dicionário, conforme o dicionário internacional da enciclopédia bíblica, né, Standard, né, ampliada, e de Edmas, né, em inglês essa tradução, essa enciclopédia. Então, dentro dessa enciclopédia de teologia sistemática inglesa, ela fala que os três elementos, né, da salvação, da conversão, primeiro é o arrependimento, segundo é a fé, e terceiro é o batismo, nas águas, né? O mergulhar das águas. Como diz o livro de Marcos,
livro de Romanos, desculpe, livro de Romanos capítulo 6, ele morre para o mundo, ele morreu, arrependimento. Ele é sepultado, né, ao descer nas águas, e ele levanta das águas para uma nova vida. Então, o livro de Romanos capítulo 6 mostra muito claro isso. Eu morri para o mundo. Quem morre vai ficar vivo? Vai ficar? Não. Quem morre é enterrado, é sepultado. Então ele desce as águas do batismo, como se ele estivesse sepultando o velho homem, a sua velha natureza também, porque depois nós vamos ser controlados pelo Espírito Santo. Algumas pessoas questionam a natureza, é a minha natureza. Lógico que nós temos uma natureza, conforme a Bíblia Sagrada, pecaminosa. O Espírito Santo é que vai controlar essa natureza. Então eu morri, então eu preciso morri para a minha vida, minha velha vida. Sou sepultado, então, mas eu também, como Jesus ressuscitou, eu saio do batismo das águas ressuscitado. Quando Jesus ele aparece ressuscitado, ele aparece diferente, ele aparece de uma forma diferente. Da mesma forma, morri para os meus pecados, eu confesso os meus pecados. Então eu passo pelo batismo nas águas, sou sepultado. Então eu estou matando a minha velha natureza, estou matando a minha natureza antiga. E agora eu levanto para uma nova vida. E essa nova vida, ela tem que ser explorada. Olha que coisa bacana, que palavra bonita. Ela tem que ser explorada, ela tem que ser descoberta, ela tem que ser aprendida. Como uma criança, ao nascer, ao vir ao mundo, ela precisa de ensinamento, ela precisa de descobrir, ela precisa se desenvolver. A vida cristã é a mesma coisa. É a mesma coisa. A Bíblia Sagrada fala muitas vezes do leite materno, de uma comida sólida que não estamos preparados, do leitinho, né, que é o primeiro leite, né, o colostro, né, que é o primeiro leite que vem do seio da mãe para a criança, e ela, a partir dali ela começa a se alimentar para se fortalecer, para criar anticorpos, para poder criar imunidade. Então o seu corpo já está de uma forma interna já se preparando para ajudar essa nova descoberta que ele vai ter que explorar. A mesma coisa a vida cristã, nos alimentamos da palavra, nos alimentamos para poder nos fortalecer, para poder nos encorajar, para nós termos forças para explorar, aprender essa nova vida que é a salvação. Bacana, né? Gostei dessa ilustração. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha para mim, porque eu gostei. Gostei, obrigado, meu Deus, por essa inspiração. Primeiro, arrependimento. Então, a conversão é o que o homem faz em aceitar a salvação. Então, conversão, mudar de direção, mudar de rumo, mudar de caminho, é o que o homem faz ao aceitar essa salvação. Então, eu aceitei, então eu tenho que começar a ter ideia. Algumas coisas precisarão mudar. Algumas coisas precisarão ser transformadas, ok? Então, continuando, sempre que um desses três elementos de conversão é mencionado na Bíblia, os outros dois estão incluídos ou implícitos no contexto. Alguns desses elementos incluem fatores adicionais. Fé, por exemplo, inclui e pressupõe ouvir o Evangelho. Os três elementos básicos da conversão não são, portanto, o arrependimento, a fé e o batismo. Arrependimento, a fé e o batismo. Arrependimento, a fé e o batismo. Glória a Deus, aleluia, maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar a Bíblia aqui e nós vamos ler alguns versículos para você que estão relacionados a esses pontos interessantes que nós estamos falando sobre conversão, ok? Pegar a Bíblia aqui, primeiro versículo que eu quero compartilhar com você está no livro de Hebreus, capítulo 6, esse é fácil, capítulo 6, versículo 1, adivinha qual que é? Esse você sabe. Então o primeiro versículo, é o primeiro versículo que nós vamos ler dessa passagem, é o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 1, né? A fé
E o que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam, a convicção das coisas que creem. Então nós vemos que a fé, ela é muito importante e ela aparece de uma forma muito preciosa para nós como base, né? Como uma das bases, arrependimento, e depois nós vamos encontrar a fé. Vamos lá, Hebreus capítulo 6, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, amém? Por isso, vamos lá, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o perfeito, capítulo 6, versículo 1, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, o arrependimento de obras mortas quer dizer o arrependimento daquilo que nós fazíamos e que eram consideradas por Deus obras mortas, porque nós precisamos de ter uma fé viva em Jesus Cristo para alcançar o batismo e também o arrependimento. Por isso que no versículo 2 ele fala assim, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Olha só que bacana. Então ele traz essa conclusão preciosa. No livro de Marcos, vamos fazer a leitura do livro de Marcos também. No livro de Marcos, capítulo 6, vamos lá. Livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim a palavra do nosso Deus. Marcos 1,15 diz assim, e dizendo, o tempo está cumprindo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15, o tempo está cumprindo, ou seja, está acontecendo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Outro versículo bacana que nós queremos ler com você está no livro de Atos, no capítulo 20. Vamos lá, Atos capítulo 20. Abre aí comigo se você puder, no versículo 21. Atos capítulo 20, versículo 21. A palavra de Deus nos diz o seguinte: testificando, tendo a Jesus como os gregos, testificando tanto a judeus, vamos voltar para cá. Testificando tanto aos judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só. Então ele coloca aqui o testificar do arrependimento, que é necessário, da fé. A soma do arrependimento e da fé leva ao batismo, como o próprio nós estamos aprendendo, né? Os três elementos da conversão andam juntos. Os dois, no caso aqui, arrependimento e fé, conclui o batismo nas águas. Continuando, vamos ler outro versículo. O outro versículo está lá em Marcos, capítulo 16. Lá em Marcos capítulo 16, nós vamos ler o versículo, quer ver? O versículo 16, Marcos 16 diz assim, aleluia, Marcos 16, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, por exemplo, crer, fé, batizado, e o arrependimento, ele já está incluído nessa ação. Por isso que às vezes não aparece, mas o arrependimento já está incluído. Olha que coisa interessante, não está explícito, não está escrito, mas está incluído. Já faz parte desse processo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha que coisa fantástica. Então a palavra de Deus, voltando também um outro versículo, em Atos capítulo 2, vamos lá, Atos capítulo 2, então vamos chegar aqui, Atos capítulo 2, no versículo 38, Atos 2, capítulo 2, versículo, deixa eu pegar aqui com vocês, Atos capítulo 2, versículo 38, diz assim a palavra de Deus, vamos ler juntos, glória a Deus, aleluia, diz assim, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Então Pedro respondendo disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então aí está mostrando os três elementos: arrependimento, fé e batismo. Arrependimento, fé e batismo dentro desse processo da salvação. Queremos também abordar um outro assunto bem bacana, maravilha, bem bacana, que é os três elementos do arrependimento. Vamos agora, dissecar, vamos dizer assim, vamos lapidar cada um desses. Então, os três elementos do arrependimento. Bom, eu preciso do arrependimento, eu preciso da fé e vou passar pelas águas. Agora, o que constitui o arrependimento? Então, vamos aos três elementos que constituem o arrependimento. Primeiro, ele inclui reconhecimento do pecado, ele inclui arrependimento pelo pecado e ele inclui renúncia pelo pecado. Ah, maravilha! Olha que coisa fantástica! Então, os três elementos do arrependimento, vamos falar dos três elementos da fé, do batismo, três elementos do arrependimento, três fatores importantes do arrependimento. Primeiro, o primeiro elemento é o reconhecimento do pecado. Olha, essa coisa muito bacana, viu? Muito bacana. Olha, eu estou gostando muito desse estudo, gostando muito dessa série, ainda mais parando aqui para nós entendermos de uma forma mais profunda sobre salvação. Graças a Deus está tudo no Facebook, graças a Deus está tudo no YouTube. Então você pode recorrer no início dessa série, vai ser algumas coisas bem bacanas lá, e eu falo isso tudo para a glória de Deus, aleluia. E tenho gostado muito desse material que nós começamos a organizar, que estamos bem, graças a Deus, organizando. Olha que coisa interessante, reconhecimento do pecado. Hoje é muito difícil, a humanidade tem sido doutrinada para não reconhecer suas falhas, seus erros. A humanidade tem sido treinada e disciplinada para acusar os outros e não reconhecer. Não ter esse reconhecimento em todas as esferas da nossa sociedade, da vida que nós levamos. Segundo, o arrependimento. Então, eu reconheço que existe um problema, eu me arrependo por causa daquele problema e eu renuncio. Olha, arrependimento quer dizer, nesses três pontos, quer dizer, nesses três elementos, reconhecimento, arrependimento e renúncia. Eu acho que não adianta reconhecer se não houver arrependimento. Não adianta, eu acho que... não vou falar que não adianta, né? É uma palavra meio estranha. Eu acho que é muito assim... É estranho, vamos dizer assim. Eu reconheço, mas não me arrependo. Ou eu reconheço, eu arrependo, mas não renuncio. E outra coisa, eu renuncio, mas o que? Se eu não conheço, se eu não tenho como arrepender. É muito interessante, vamos parar um pouquinho nesses três elementos. Reconheço, mas não me arrependo. Se eu não me arrependo, eu não renuncio. Eu reconheço, me arrependo, mas não renuncio. Então, na verdade, eu não conheci. Eu não sei se vai ser
claro para você essa nossa interpretação? Se eu reconheço, se eu me arrependo, mas não renuncio, então alguma coisa está errada no reconhecer e no se arrepender. Agora, eu reconheço, mas não me arrependo? Até onde esse reconhecimento foi? E para que esse reconhecimento veio? Para que ele é tão importante então para mim? Eu reconheço, eu me arrependo, mas não renuncio. Existe uma falha nessa trajetória. Então eu vou renunciar. Mas o que? Se eu não conheço para me arrepender? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso que existe esse processo: reconhecimento, arrependimento e renúncia. Estou renunciando, vou estar renunciando todos os dias, todos os momentos, para que eu viva de uma forma bacana. Amém? Vamos falar sobre esses 3 elementos? Maravilha. Vamos? Quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem nós vamos falar sobre esses 3 elementos. Mas pense nesse entendimento com o qual nós compartilhamos com você. Presta bem atenção. Pense nesse compartilhar que tivemos com você. Não, vamos procurar entender melhor. Quarta-feira a gente vai falar desses 3 elementos fantásticos, maravilhosos, que o arrependimento ele traz, tá bom? Maravilha? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, né? Já são 12:30 já, 12:33, vamos orar. Agradecer a Deus porque nós estamos aprendendo. Agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aprendendo coisas bem bacanas diante de Deus. Agradecer a Deus pelo dia, pela semana que nós estamos recebendo. Agradecer a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo. Em nome de Jesus. Eu quero ser agora eu vou ser muito transparente com você. Eu fico muito feliz de estar aqui, muito preocupado em estar aqui, me esforçando para estar aqui, para trazer algo que eu espero que seja importante para você, como é importante para mim, mas em meio a tudo isso, também para estar perto de você, como aquele que está para te ajudar, como aquele que, apesar de toda a pandemia, tantas coisas loucas que têm acontecido, e a gente está aqui para poder falar para você: olha, tem alguém que está te ajudando, pelo menos em oração, está intercedendo por você, te ajudando a romper momentos difíceis, momentos complicados. Espero que você entenda isso, e estamos aqui apenas para isso. Nada, tudo muito simples, mas ajudar é simples. Ajudar é só estender as mãos. Ajudar é só aparecer. Ajudar não precisa de muita coisa complicada, não. Não, eu vou te ajudar, mas prepara aquilo, isso. Não. Ajudar é estender as mãos. Ajudar é simples, não é complicado. Quando alguém complica em ajudar, é porque não quer ajudar, né? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos abençoar. Sempre no momento de oração, quero te dar um conselho, né? Não sei se eu posso fazer isso, mas sempre que nós estivermos orando, se você tem uma demanda, se você tem um pedido, você põe as mãos sobre a foto, a chave, o documento, talvez você esteja intercedendo por alguém, ou por você mesmo, coloque a mão sobre o seu coração e nós vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo a Deus para abençoar a nossa semana, para a glória do nome dele. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, nós te louvamos por nós estarmos juntos nesta tarde, nesta manhã. Te louvamos, ó Deus, pelo início desta semana que o Senhor está entregando em nossas mãos. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra e pelo ensino, meu Pai, que ela proporciona para nós. Te louvamos pela leitura dos textos que nós fizemos.
Te louvamos, ó Deus, por ter e poder ter compreensão através do seu Espírito Santo, que revela, que mostra aquilo que o Senhor tem colocado diante dos nossos olhos. Que tudo isso, Pai, possa ser, meu Deus, parte da nossa edificação na Tua presença. Que tudo isso possa fazer parte das colunas, meu Deus, de uma vida edificada na Tua presença. Te peço nesta hora, Pai Santo, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre cada vida agora, em nome de Jesus. Estenda as Tuas mãos abençoando, curando, fortalecendo. Estenda as Tuas mãos, ó Deus, operando, meu Pai, na vida de cada um. Estenda as Tuas mãos, ó Deus, fortalecendo a vida de cada um. Estenda as Tuas mãos, ó Deus, curando, ó Deus, essa necessidade de cura, abrindo as portas para essa necessidade de portas abertas, prosperando, meu Deus, abençoando, meu Pai, os recursos financeiros desta casa. O Salmo 23, meu Pai, para nós, um dos clássicos, diz: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nós declaramos, ó Pai, essa palavra insistentemente, permanentemente, ó Deus, eternamente. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus, alcança, meu Pai, o Teu filho, o Teu servo, Tua serva, esta casa, essa empresa, de uma forma muito preciosa. E que o Teu nome em tudo, meu Pai, seja exaltado e glorificado. Obrigado por cada um, meu Pai, dos Teus filhos que esteve conosco nessa transmissão. Que o Senhor os guarde, os abençoe de uma forma preciosa e poderosa, em nome de Jesus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus e te agradecemos para sempre. Amém e amém. Amém, meu amado de Deus, maravilha, glória a Deus. Que Deus continue te abençoando de uma forma muito preciosa, muito maravilhosa. Que essa semana seja uma semana fantástica na presença do Senhor Jesus, amém? Quarta-feira nós estaremos de volta falando desses 3 elementos do arrependimento. Que nós possamos estar juntos, mais uma vez, quarta-feira, meio-dia até meio-dia e meio, meio-dia e 35, meio-dia e 40, compartilhando da palavra de Deus, daquilo que ela nos dá a entender. Deus abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor te livre de uma forma poderosa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão consoladora do Divino Espírito Santo esteja com você hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe. Até quarta-feira, se Deus quiser. Até amanhã na Escola de Sabedoria às 7h30. E uma boa semana em nome de Jesus. Um grande abraço. Fique com Deus.